Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta atividade do Domingo da Seichonoye, realizado pela Seichonoye do Brasil. É uma honra poder estar com vocês nessa data para a gente poder estudar um pouco mais sobre o ensinamento da Seichonoye. Sejam bem-vindos mais uma vez e obrigado pela presença de todos. Hoje nós temos um tema que nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, que é Ouça o abrir do céu e da terra. Que, na verdade, este é um tema que nós vamos falar um pouquinho de como se manifesta, né? Ou como que nós podemos estar cada vez mais felizes ou manifestar a felicidade na nossa vida através das nossas ações, através da nossa atitude. E o livro que nós vamos usar neste estudo que nós vamos ter é A Verdade da Vida, volume 7, o capítulo que está na página 218 desse livro, o capítulo 17. Neste livro, o mestre nos ensina da seguinte forma, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Certamente, como ele fala aqui, todos nós já escutamos sobre esta frase, né? Ou mesmo já tivemos a oportunidade de ler, né, sobre esta frase, sobre esta parte da criação deste universo, através da Bíblia ou de outras escrituras sagradas, onde se diz que no início de tudo, Deus criou o céu e a terra. E o mestre nos fala sobre essa questão, nos dizendo que a vida, né, ou o universo em si, ele se iniciou através do ato de criar. Então, esta criação, ela é feita a princípio, né, no início por Deus, e depois nós passamos então a manifestar a continuidade dessa criação neste mundo em que nós vivemos. Como já sabemos, perdão, a Seichonoye é norteada por 3 pilares básicos, né? Ou a sua doutrina, ela é norteada por 3 pilares básicos. E o primeiro pilar da Seichonoye é que só existe Deus e o mundo da imagem verdadeira, ou só existe Deus e aquilo que Deus criou, né, como perfeito. Isso é uma criação em espírito, não é uma criação material. E aí no segundo pilar da doutrina da Seichonoye, do ensinamento da Seichonoye,
Se diz que este mundo em que nós vivemos, que é o mundo de manifestação, que é esse mundo material ou o mundo fenomênico, ele é um mundo que se manifesta conforme aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos como crença, né? Um mundo de projeção mental, né? O nosso ambiente, ele é um mundo de projeção mental. E o terceiro pilar, né, para a gente poder aqui exemplificar, né, explicar o que é o terceiro pilar, ou mencionar sobre o que é o terceiro pilar, é que todas as religiões, né, na Seichonê, nós acreditamos que todas as religiões, na sua essência, provém de uma única fonte, de um único Criador, né, que provém de um único ponto, que é o Criador de todo este universo, né, onde a Seichonê nos fala que todas as religiões, na sua essência, convergem sempre para o mesmo centro, que é o Criador de todo este universo. Não importa a nomenclatura que se usa deste Criador, mas o importante é nós sabermos que todas as religiões, na sua essência, elas provêm desse mesmo ser, desse mesmo Criador deste universo. Nesse estudo específico, nós vamos falar basicamente desses dois primeiros pilares, que é o pilar onde só existe Deus e o que Deus criou, ou só existe Deus e o mundo da imagem verdadeira, e no segundo pilar, que é o pilar da manifestação, que é a segunda criação, né, dito aí também nas Escrituras Sagradas, que é a criação da manifestação, ou a segunda criação deste mundo, entre aspas, em que nós vivemos. E aí o mestre continua, né, nos dizendo que tudo foi criado, ou o universo criou-se ou iniciou-se a partir do ato de criar. Então, esse ato de criar é algo que surge através da intenção, entre aspas, né, do nosso Criador, que é Deus. Então, Deus criou, né, o universo, criou o céu e a terra. E aí o mestre continua dizendo aqui, e está na tela de vocês, para vocês acompanharem aí, ó. A verdadeira natureza da nossa vida consiste nada mais, nada menos, na força de criar. Então, a vida a qual é inserida em nós, que somos vivificados por essa vida, que na Seichonê dizemos que é a vida de Deus que vivifica todas as existências, né? Tudo aquilo que existe vida, tudo aquilo que está vivo, é a manifestação da vida de Deus. Essa vida é a força de criar. Então, colocar a vida em movimento é o ato de criar. Todos nós, sem exceção, nós sempre estamos criando através da nossa vida. O fato de existirmos significa que nós estamos com a vida em ação, a vida em movimento. E esta vida em movimento, que é a nossa existência, ela passa a criar os acontecimentos. Ela passa a criar os resultados daquilo que nós colocamos a nossa vida em movimento. Então é importante nós sabermos que nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, seres espirituais, quando nós colocamos essa vida em movimento, a qual nós temos ela, né, inseridas na nossa constituição ou na nossa criação, ela passa então a criar, porque isso é inerente à vida, a continuidade da criação, a continuidade da manifestação. A questão é se nós estamos ou não estudando, ou melhor, se nós estamos ou não aproveitando, né, para utilizar esta vida que nós temos numa criação daquela ou da forma que nós realmente desejamos que se manifeste na nossa vida. E aqui é onde entra o nosso estudo, para que nós possamos, então, analisarmos se nós estamos usando de forma correta ou a mais correta possível a nossa vida nesse ato de criar. Né? Para quê? Para que nós possamos, então, ouvir, entre aspas, né, o abrir do céu e da terra, que nada mais é, entre aspas também, né, a manifestação da nossa felicidade, a manifestação daquilo que nós temos como mais feliz na nossa existência através da nossa própria vida. E aí o mestre continua e diz aqui, ó, para reforçar isso que nós acabamos de ver aí na tela, né? A verdadeira natureza da nossa vida consiste nada mais, nada menos, na força de criar, ou seja, em outras palavras, na capacidade de trabalhar. E aqui tem um ponto X.
esta palavra trabalho, né? Nós muitas vezes confundimos essa palavra trabalhar. O trabalho em si é a vida em movimento que produz resultados. Então, o trabalho em si ele não tem uma relação, né, neste contexto espiritual, do ponto de vista da remuneração. Na verdade, o trabalho em si, desse ponto de vista do estudo em que nós estamos fazendo, ele é a sua vida colocada em movimento para produzir algo para beneficiar outras pessoas, independente das questões de remuneração. Mesmo porque nós sabemos que, obviamente, a remuneração ela é um resultado daquilo que se faz. Ela não é o objetivo, e sim um resultado daquilo que se faz. Então, quando ele coloca aqui, trabalho é a vida em movimento, criando algo ou realizando algo para se poder ter um resultado. E esse resultado, obviamente, que beneficia outras pessoas e traz um resultado satisfatório para nós que estamos colocando a nossa vida em movimento. E ele continua aqui, ó. Realizar um trabalho, criar alguma coisa, produzir alguma coisa, isto é obra da vida, é obra de Deus. Então, olha, realizar um trabalho, produzir alguma coisa, criar alguma coisa é obra da vida. Não é obra nossa do eu físico, né? Não é obra nossa da nossa intelectualidade, das nossas capacidades materiais, da nossa racionalidade. É obra da vida, é obra de Deus. Sendo obra de Deus, é óbvio que quando nós fazemos algo, usando a nossa vida em benefício de algo ou de alguém, isso acaba produzindo um resultado satisfatório. Que, como nós aprendemos na Seichonoye, para que nós manifestamos a felicidade, nós precisamos proporcionar felicidade ao maior número possível de pessoas, né? E ao próximo. E muitas vezes, também essa palavra, ao maior número possível de pessoas, ela fica um pouco meio vazio, né? É difícil da gente compreender. Então, o que eu aprendi dentro da Seichonoye, quando você fala proporcionar felicidade ou fazer algo em benefício do próximo, você precisa olhar quem são, né? Ou quem é esse próximo, né? Ou aonde está ou estão essa questão, né? Essa configuração do próximo. Nós precisamos olhar sempre para o nosso lado, para o nosso meio, né? O ensinamento da Seichonoye é um ensinamento aplicado na vida cotidiana. Sendo um ensinamento aplicado na vida cotidiana, você precisa conhecer a sua vida cotidiana. Muitos de nós acabamos entrando numa rotina, num hábito, né, normal, e acabamos esquecendo da nossa vida, né, ou aquilo que constitui a nossa vida cotidiana. Próximos são as pessoas que estão mais próximas de você. Quando você não consegue nem satisfazer, né, o próximo que está próximo de você, como que nós podemos estender isso a uma humanidade? Na verdade, o ensinamento da Seichonoye, ele sempre vai começar dentro da nossa academia. O que é a nossa academia? Como diz aí o ditado popular, a academia é a nossa residência, é a nossa casa, é o nosso lar. Ali nós precisamos começar, então, fazer algum trabalho, ter um ato de criar, né, colocar a nossa vida em movimento, para proporcionar felicidade ao que está ali, aquele meio, né? O que está ali naquela residência, naquele lar, naquela casa. Porque após isso é que nós conseguimos exteriorizar. Tenho visto na Seichonoye muitas pessoas querendo, inclusive eu já quis fazer dessa forma, né? Auxiliar o externo, né? Auxiliar as pessoas mais distantes e esquecer das pessoas que estão próximas de você. Então, o mestre também nos fala que nós precisamos olhar para dentro, né? Olhar para dentro da nossa casa. De que forma nós estamos aplicando o ensinamento da Seichonoye dentro do nosso meio. Uma coisa bem especial, vamos dizer assim. Aplicar o ensinamento dentro do nosso meio, aplicar o ensinamento dentro da nossa casa, não significa nós
ensinarmos o ensinamento para o outro, pregarmos o ensinamento para o outro, né? Apontarmos os defeitos do outro baseado no que nós conhecemos no ensinamento. E sim nós, e aí nós que temos conhecimento do ensinamento, vivermos o ensinamento. Quando nós vivermos o ensinamento dentro do nosso ambiente, do nosso lar, da nossa empresa, do nosso trabalho, né, dos nossos estudos, né, seja lá onde for, nós estamos aplicando o ensinamento. E na contrapartida, como o mestre nos explica também, né, a nossa aplicação, a nossa vivência do ensinamento acaba divulgando o próprio ensinamento da Seicho Noye. Então, às vezes, nós ficamos presos, né, em divulgar também o ensinamento da Seicho Noye, mas esquecemos que nós somos, né, o portfólio vivo do próprio ensinamento da Seicho Noye. Somos nós a propaganda viva do próprio ensinamento da Seicho Noye. Então, o que nós precisamos começar a refletir sobre isso, né? Não digo nem compreender, mas a refletir sobre essas questões, é se nós estamos, sim, aplicando o ensinamento da Seicho Noye dentro da nossa vida como um todo ali. Quando nós realmente conseguimos refletir sobre isso, nós conseguimos fazer também rotas de correção. Porque muitas vezes nós acreditamos que estamos fazendo e não estamos fazendo da forma que deveria ser. E isso não tem nenhum problema, é só a gente corrigir e aplicar novamente da forma correta. Mas continuando, ele nos diz aqui um outro ponto, né? Que às vezes a gente, nessa questão de trabalho, a gente fica meio confuso aí nessa questão. Diz aqui, ó, Cristo também disse, meu Pai trabalha até agora, né? Que isso daí está em João, capítulo 5, versículo 17, como está no livro aqui. Portanto, para nós trabalharmos, né, ou seja, para nós colocarmos a nossa vida em movimento, ele dá algumas características aqui que a gente precisa começar a refletir sobre isso. Aí diz assim, ó, o trabalho é o mesmo que não odiar, o trabalho é o mesmo que o caminho, né, de não odiar a própria vida. Então, quando você trabalha, né, você não odeia a sua própria existência. Quando você deixa de fazer alguma atividade, colocando a sua vida em movimento para beneficiar, né, os outros, né, ou a si mesmo, né, você está odiando a própria existência, ou seja, odiando a própria vida. E é claro, né, que nós já sabemos, né, de algumas coisas, que este mundo é um mundo de manifestação de semelhantes. Quando nós odiamos, nós acabamos recebendo, na contrapartida, a infelicidade daquilo que nós emitimos. Então, nós precisamos também tomar bastante cuidado em relação a essa questão. Mas ele continua aqui, ó, portanto, odiar o trabalho é o mesmo que odiar o próprio fato de viver. Em verdade, trabalhar ou criar é permitir que a vida siga seu próprio caminho. Então, quando nós realmente fazemos algo, né, colocamos algo, né, colocamos a nossa vida à disposição, né, ou colocamos a nossa vida em movimento, ou criamos alguma situação, né, benéfica, né, nós estamos aí seguindo um caminho. A vida, ela segue esse caminho de criar. Por mais que nós tentamos interromper isso, é da natureza da existência, né, esse ato de criar. É da natureza da existência esse ato de avançar, né? Por mais que nós ficamos deitados, parados, não queremos fazer nada, mesmo assim a vida ela está criando, porque é só você olhar no seu organismo. Ele continua em movimento, ele continua em criação. Então, quando nós entendemos alguns pontinhos, né, olhamos aí algumas questões, nós conseguimos nos sentir, né, parte desse todo, né, e conseguimos aí avançar mais à frente. Mas ele continua aqui, ó, dizendo da seguinte forma, a essência da vida é Deus, e Deus também é amor. Amor, aqui, eu gosto sempre de frisar essa palavra do amor, porque muitas vezes a gente também distorce um pouquinho essa palavra. O amor, no sentido religioso, no sentido mais espiritual, ele não é
não é da forma que se é utilizado muitas vezes nesse mundo material, né? Então, o amor, ele é algo mais sublime, ele é algo de mais profundidade. E, na verdade, essa palavra amor, eu tive bastante reflexão sobre ela, sobre o que vem a ser o amor, né? Até que eu encontrei uma passagem no livro A Verdade da Vida, onde o mestre nos explica, né, até uma passagem, ou melhor, um ensinamento cristão, né, ou de Cristo, né, propriamente dito. Amar significa você fazer ao outro aquilo que você deseja que faça para você. Então, quando você faz ao outro, coloca a sua vida em movimento, né, coloca a sua vida em ação, para fazer algo que você gostaria de receber do outro, você está exteriorizando o amor. Porque no mundo material, esta palavra amor, ela é distorcida de várias formas, né? Ela vai mais para o lado da preferência. Eu amo fulano, mas não amo ciclano. Eu amo esse tipo de alimento, mas não amo aquele tipo de alimento. Eu amo aquele tipo de roupa, mas não amo aquele tipo de roupa. Eu amo estar naquele lugar, mas não naquele outro. Isso são preferências, tá? Então, é uma distorção da palavra, né, ou da sublimidade da palavra do amor. Então, pense sempre nisso. Amar significa você oferecer ao outro, né, ou às outras existências, aquilo que você gostaria de receber na sua própria vida, né, ou no seu próprio meio. E aí, por isso que ele diz aqui, ó, que a essência da vida é Deus, e Deus é amor. Portanto, podemos dizer que a plenitude do amor, e aí está na tela de vocês, que diz assim, ó, a plenitude do amor se alcança por meio de viver plenamente a vida, ou seja, por meio do trabalho. Então, o trabalho é você colocar a sua vida, né, ou viver a sua vida na plenitude. Então, esquece um pouquinho a questão trabalho-remuneração. E olha pela questão trabalho-ação, aquilo que você faz, né, que vai produzir resultado. Então, o trabalho é você produzir resultado, né? Esse resultado não necessariamente precisa ter uma remuneração ou uma recompensa material. Por que a gente fala isso? Porque, na verdade, claro, né, não vamos ser... não vamos deixar, né, de pensar sobre este mundo em que nós vivemos. Ele é um mundo que nós necessitamos de recursos, precisamos de resultados para que as coisas aconteçam, né? A Seichonoye não é contra esse tipo de coisa, de você receber remunerações, de você ter riquezas, não é contra nada disso. Muito pelo contrário, ela nos incentiva a você a poder manifestar ainda mais essas bênçãos através de recursos, através de riquezas materiais, sem problema algum. A questão é, né, nós não confundirmos a ordem dos acontecimentos. A mente antecede os fatos. Então, tudo aquilo que eu tenho em mente é que vai se manifestar. Lembra do segundo pilar? Tudo aquilo que eu tenho em mente é aquilo que vai se manifestar. E outro ponto que nós aprendemos dentro da Seichonoye, para mim enriquecer materialmente, eu devo enriquecer espiritualmente, que é aquela também passagem de Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, o trabalho é nós colocarmos a vida em movimento. Significa que nós estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, né, e a sua justiça através das nossas ações, através da nossa própria existência. E, obviamente, que nós vamos ter aí as outras coisas como acréscimo, tá? Então, não vamos confundir, né, não vamos confundir essa questão trabalho e remuneração. Nós vamos falar já um pouquinho mais à frente sobre essa questão. Mas nesse primeiro ponto ele nos diz assim, ó, quando uma pessoa começa a trabalhar, um novo mundo se abrirá para beneficiá-la, né? E aí diz assim, ouça o abrir do céu e da terra e desperte. Eu lhe digo que as pessoas que não realizam nenhum trabalho não poderão perceber o céu e a terra se abrindo para elas.
talvez essa frase, a abertura do céu e da terra, fica uma frase um pouco meia duvidosa, né? O que seria isso, né? Então, as pessoas que não trabalham não conseguem ter essa percepção, não conseguem despertar. Então, vamos pegar um exemplo fácil, né? Na sua casa, você tem várias atividades que são realizadas todos os dias, né? Praticamente todos os dias são realizadas na sua casa, na sua residência, né? Vou pegar esse exemplo só para a gente entender. Várias atividades, né? E essas atividades são realizadas por pessoas. As pessoas podem ser até você, mas pode ser que não seja você que esteja realizando essas atividades. As pessoas que realizam essas atividades, naquele dado momento, estão colocando a vida dela, né, a vida dela em movimento para realizar algo que tem um objetivo. Esse algo que tem um objetivo é para produzir um resultado. Então vamos exemplificar. Vamos supor que você precisa, ou que é feito, uma refeição para você. Uma pessoa faz a refeição, ou você mesmo realiza isso, e você coloca a sua vida, todo o seu empenho, né, todo o seu carinho na realização daquela refeição. Qual é o objetivo disso? Saciar, né, a fome de alguém, do seu meio, ou até mesmo a sua, né? Qual é o resultado disso, né? Nós temos um objetivo e qual é o resultado? As pessoas que se satisfazem com este objetivo, que seja você mesmo, né? São pessoas que exteriorizam o quê? Felicidade. Com isso, quem fez ou quem colocou, né, a sua vida em movimento, acaba recebendo esta vibração de felicidade sobre o produto final que foi realizado, que seria a refeição que saciou a fome, né, ou saciou a vontade, né, da pessoa de se alimentar. Eu acho que deu para compreender um pouquinho, né? Isso funciona, obviamente, em todas as ações da nossa vida, né? Eu peguei esse exemplo da alimentação só para a gente entender o que é colocar a vida em movimento nesta palavra trabalho, tá? E aí é óbvio, né, que quando você faz isso, que alguém fica feliz por aquilo que você realizou, você também fica feliz. Então, essa felicidade que ela é trocada, né, entre as pessoas, é que é o abrir do céu e da terra. Né? Essa frase, né, ela se resume, entre aspas, nesse abrir do céu e da terra. E é nisso que nós temos que despertar. Quanto mais eu proporciono felicidade com a minha existência, mais feliz eu estou. E por isso que se abre, entre aspas, o céu e a terra, né? Sobre essa questão da felicidade. E aí ele vai mais à frente e diz aí na tela de vocês: ouvir um novo mundo abrindo-se para nós significa sairmos da pequena concha chamada eu para um mundo imenso, livre, pleno de amor, né? Muitos de nós ficamos aí presos nesse meu euzinho, né? Ou seja, na minha própria existência, no meu egocentrismo, né? Ou seja, no meu eu carnal. Então, quando você realmente começa a exteriorizar isso, né, você começa a exteriorizar o amor, né, que é o que a gente tinha acabado de falar. O amor, ou seja, eu faço aquilo para o outro, aquilo que eu quero receber. E aí é óbvio que eu vou ficando cada vez mais, ou vou ficando, entre aspas, né, eu vou manifestando cada vez mais este sentimento de felicidade, vou me tornando uma pessoa mais feliz. E com a lei de atração de semelhantes, quanto mais eu vou exteriorizando a felicidade, me tornando uma pessoa mais feliz, eu vou, obviamente, recebendo na contrapartida deste universo aquilo que é semelhante ao que eu estou emitindo, que é a felicidade, e eu vou recebendo nessa contrapartida a própria felicidade, que é o que a maioria das pessoas, né, todos nós sem exceção, estamos em busca de sermos mais felizes, né? Sermos no sentido de que exteriorizamos, né? Não de que não somos, mas que exteriorizamos essa felicidade que já é inata ou já está inata em nós, né? Então ele continua aqui, ó. Perdão. Se em vez de trabalhar ficarmos postados num pedestal sem fazer uma coisa,
sem fazer outra coisa, se não sofismar ou criticar os outros, não conseguiremos sair para um vasto mundo de amor. Então veja, se em vez de nós fazermos algo, nós só ficarmos criticando, se nós só ficarmos apontando os erros, se nós só ficarmos reclamando, se nós só ficarmos, sabe, nos vitimando da situação, né? De que tudo está errado, de que tudo não dá para ser feito assim, de que se fizesse de outra forma era diferente, de que se o outro não sabe fazer, de que eu faço melhor, de que isso, de que aquilo. Em vez de eu ficar fazendo isso, eu colocar a minha vida em movimento, todas essas questões dessas barreiras, elas são quebradas. E aí eu deixo de perder a minha liberdade, percebe? Porque assim, ó, o que o mestre nos diz aqui, ó, quando eu fico nesse pedestal só apontando, só criticando, só, né, menosprezando as outras pessoas que estão fazendo algo para me beneficiar, eu perco a minha liberdade. Eu não tenho liberdade. Por que eu não tenho liberdade? Porque eu estou à mercê dos acontecimentos. Então a Seichonoye, ela nos ensina o quê? A ser livres. E para você ser livre, você precisa quebrar essas amarras mentais, de apontar, de criticar, de reclamar, né? E começar a agir. Então, como que você age? Coloque a sua vida em movimento. Então, se você acha que o outro realmente está fazendo errado, se você acha que o outro realmente não faz aquilo que você gostaria de fazer, faça você para ele melhor. Quando você faz para ele melhor, naturalmente, ele vai aprender com você e vai fazer para você na mesma proporção. Então, vamos sair desse pedestal para que a gente possa despertar para este mundo mais maravilhoso, né? E aí nós vamos falar sobre um pouquinho aí, sobre essa questão que está na tela de vocês, só para a gente diferenciar. Porque muitas pessoas, como diz o mestre aqui, nós até gostaríamos de trabalhar, mas falta trabalho. E aí o mestre nos fala, vamos diferenciar o que é trabalho e o que é emprego. Trabalho, como já falamos, é aquilo que você coloca a sua vida em movimento. Emprego é diferente de trabalho. Muitas pessoas querem um emprego, mas não querem trabalhar. Emprego é aquilo que as pessoas buscam, que tem uma alta remuneração, mas que se faz pouco da sua vida. Ou seja, você trabalha pouco, você entra em ação pouco, mas ganha muito. Isso está extinto no mercado, é raridade, tá? É raridade as pessoas terem resultados grandiosos sem fazer nada, tá? Isso daí é utopia, na verdade, né? Então, vamos diferenciar. O trabalho você pode realizar em qualquer momento. Ah, mas eu eu preciso de recursos. Todos nós precisamos de recursos. Como falei anteriormente, nós vivemos no mundo material. E esse mundo material, ele exige que nós tenhamos recursos para ter as coisas. Então, para você se alimentar, você precisa de recursos. Para você morar, você precisa de recursos. Para você se locomover, você precisa de recursos. É natural isso daí. Então, é natural que você queira ter recursos através dos resultados do seu trabalho. Mas se hoje você não tem um trabalho remunerado, você precisa doar mais de si, né? Que é o que o mestre nos fala. Você precisa fazer algo para o outro sem esperar resultado. Então veja, o que eu vou fazer para o outro? Todos nós podemos fazer algo. Então se eu não sei fazer nada, tá? Comece então a abençoar as pessoas. Comece a orar pelo outro, pelo sucesso do outro, pelo resultado melhor do outro. Comece com as suas atitudes mentais. Se você sabe fazer algo, né, que seja varrer uma calçada, faça a varredura de uma calçada, né? Quer ver uma questão que normalmente as pessoas não observam, né? E eu vou falar outro exemplo bem raso mesmo, né? Todos nós vamos em supermercados. E no supermercado você normalmente pega um carrinho. Esse carrinho é para vocês levar as suas compras, né?
E normalmente quando você vai de carro, você pega o carrinho, leva o carrinho até o seu carro, você carrega o seu carro, e aí a pergunta é, e aí eu gostaria que vocês pensassem, você leva o carrinho novamente lá onde é o local para deixar o carrinho ou você coloca em algum cantinho para que você possa sair do carro e deixa ali? Sem se preocupar quem é que vai chegar com o carro para poder estacionar. Em vários locais que eu já fui, eu vejo vários carrinhos as pessoas fazerem isso, né? Eu já fiz também, só que depois, quando eu observei que eu posso estar prejudicando quem está chegando e eu não quero que a outra pessoa me prejudique, eu comecei a pegar o carrinho, carregar o meu carro e levar o carrinho novamente lá onde é o local dele. Então, quando você faz isso, você está colocando a sua vida em movimento em benefício do próximo. Ah, mas todo mundo faz. Não importa que todo mundo faz, importa o que você está fazendo. E é nisso que você tem que observar. Observe o que você está fazendo. Porque se eu faço isso, você faz isso, o outro faz isso, a gente vai o quê? Multiplicando. E vai chegar um dia que nem carrinho vai ter mais, né? Na verdade, não vai precisar mais nem falar sobre isso. São exemplos bem basiquinhos, são coisas bem simples, mas só para a gente entender sobre isso. Então veja, se você está buscando algum trabalho remunerado e não está encontrando esse trabalho remunerado, entenda que você precisa, e isso é ensinamento da Seichonoye, fazer algo em benefício das pessoas sem esperar recompensa. Quando você faz algo só para beneficiar o outro, aí sim o universo se abre e você vai ter o encaixe, né? Você vai encontrar, né, uma proposta de trabalho em que você tenha resultados financeiros, que é necessário para esse mundo material, tá? Mas não confunda trabalho com emprego, tá? São coisas totalmente diferentes, ok? E aí, continuando o que o mestre nos fala aqui, ó, na tela de vocês, rompa a barreira construída pelo objetivo errôneo de trabalhar a fim de ganhar dinheiro só para si. Como já falamos um pouquinho, né, mas só para a gente ressaltar isso, né? Rompe essa barreira de trabalhar só para ganhar dinheiro. Na verdade, quando nós só trabalhamos para ganhar dinheiro, nós estamos vendendo parte da nossa vida. Ressalto novamente, o recurso ele é necessário para este mundo material, para que nós possamos ter aí as questões que exige nesse mundo material. Vestimenta, alimentação, deslocamento, né, residência, tudo aquilo que você realmente necessita. E não há nenhum problema quanto a isso, está tudo certo quanto a isso. Só que o que acontece? Nós não podemos ficar focados na questão material. Ah, eu só trabalho, portanto. Ah, eu preciso de ganhar dinheiro. Ah, eu preciso disso daqui. Quando você faz isso, você está como um escravo da materialidade. E a Seichonoye nos ensina a nós nos libertarmos da matéria. Então, nós precisamos o quê? Enriquecer espiritualmente e não ficar presos às questões da materialidade, né? Então, vamos mais à frente, porque o nosso tempo já está acelerado aí. Diz aí, ó, para a gente ir para a finalização, ó, a vida de um vitorioso consiste em servir aos outros e crescer com ele. Então, para a gente ir finalizando, ele nos diz o seguinte, aqui nesse livro, né? Na página, perdão aí, ó, na página 236, diz aí, ó, a vida de um verdadeiro vitorioso não consiste em triunfar sobre os outros, mas sim em servir aos outros e crescer com ele. Este é o verdadeiro modo de viver da Seichonoye. Então, a vida de vitorioso, todos nós queremos ser vitoriosos, todos nós queremos vencer na nossa vida, em vários aspectos, seja na área profissional, seja na área pessoal, seja na área familiar, seja no nosso contexto de sociabilidade, nós queremos ser vitoriosos. Então, para nós sermos vitoriosos, nós não podemos derrubar o outro, ou pisar nas outras pessoas, ou prejudicar as outras pessoas. Do ponto de vista espiritual, nós precisamos sim auxiliar o outro e crescer junto com o outro. Quando nós crescemos junto com o outro, naturalmente nós já somos vitoriosos. E para isso, nós precisamos fazer o quê? Trabalhar. Mas trabalhar de que forma?
colocar a nossa vida em movimento, para que essa vida em movimento, que nós colocamos ela em ação, ela venha beneficiar as pessoas. E lembrando, as pessoas que eu preciso beneficiar começam a partir de mim e dos meus. E aí sim eu consigo estender isso para fora. Então, esta parte de ouça abrir, né, o céu, né, ouça abrir o céu, né, o abrir, perdão, do céu e da terra, significa nós exteriorizarmos a nossa felicidade através das nossas ações, através do nosso trabalho, através da nossa própria vida, que é colocada em movimento para beneficiar o maior número possível de pessoas. Foi um prazer estar com vocês. Ressalto novamente sobre o livro que nós estamos, ou que estudamos esse ponto, né, rapidamente, que é A Verdade da Vida, volume 7, que você pode adquirir tanto de forma virtual, através da livraria virtual da Seichonoye, ou mesmo no núcleo, na regional ou na associação local a qual você pertence. Não esqueça do livro, ele vai te dar uma percepção muito mais profunda daquilo que nós acabamos de estudar um pouquinho, para que você tenha aí na sua vida a manifestação da verdadeira felicidade, que é direito do Filho de Deus que somos. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Os jovens em 2023. Jovens brasileiros estão sem perspectivas? Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem estuda, nem trabalha. Datafolha diz, sem esperança no Brasil. 76% dos jovens querem ir embora. A preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros. Jovens de periferia de Belém não têm esperança no futuro, aponta a pesquisa. Nas últimas 24 horas, 52.500 pessoas no mundo todo procuraram a palavra esperança no Google. Das 52.500 pessoas, 40.500 eram brasileiras. Das 40.500, 2.542 procuraram onde nasce a esperança. Neste ano, o tema da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil será Esperança. A vida do jovem é uma vida cheia de desafios, cheia de dificuldades, e por muitas vezes esse caminho nos leva a certas escolhas que nos deixam talvez tristes, desinteressados, preocupados, porque a nossa base ela não está fundamentada onde deveria estar. E é por isso que nós devemos alicerçar naquilo que existe verdadeiramente. E é por isso que neste ano vamos falar de esperança. São 67 anos de história, 67 anos de celebração, onde vidas foram salvas, lares harmonizados, jovens mais felizes, e tudo começou na primeira edição da Convenção Nacional na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye em Ibiúna, São Paulo. Quando eu penso na realização da Convenção Nacional aqui na Academia de Ibiúna, a primeira coisa que me vem em mente são os pioneiros da Seichonoye, em como eles construíram esse templo sagrado e receberam todos os jovens do Brasil. Agora é um momento de recomeço e novamente essas portas serão abertas e juntos abraçaremos todos esses jovens novamente. Na convenção a gente tem palestras, práticas, oficinas, muita música boa com a nossa banda e a oportunidade de rever os nossos grandes amigos. Que na vida tem um lugar que é só seu. Não existe ninguém que pode ocupar esse lugar a não ser você. Esse é o primeiro princípio que a Associação dos Jovens fala para cada um de vocês. Ocupe o seu lugar. Eu chego na Convenção Nacional com um sentimento de gratidão por poder fazer parte do movimento e participar das convenções desde os 3 meses de idade. E saio de lá com um sentimento de trabalho realizado por poder levar esse ensinamento para o maior número possível de pessoas. A experiência de participar de uma convenção nacional é impossível descrever em palavras, e sim o sentir, de amor, de alegria, é muita intensidade num ambiente só.
E este ano a Convenção Nacional acontecerá aqui, nesse solo sagrado, na Academia de Ibiúna, onde estamos especialmente para fazer esse convite especial para você. Estamos te esperando no dia 30 de julho. A pandemia ficou definitivamente para trás e as atividades presenciais da Seichonoye já voltaram com força total. Já estamos vivendo a alegria de nos reencontrarmos olho no olho para um caloroso abraço nos recintos em que vivenciamos ainda mais a nossa natureza divina de filhos de Deus. Nossas academias de treinamento espiritual, regionais doutrinárias, núcleos e associações locais estão de portas, braços e corações abertos para acolher a todos em nossos eventos, sem restrição acerca do número de participantes. Acessando o portal da Seichonoye, sni.org.br, você encontra todas as informações, as datas dos seminários nas academias de Ibiúna, Santa Tecla, Santa Fé, Curitiba, Minas Gerais, Amazônia e Goiás. Os endereços e contatos de nossas regionais, onde você já aproveita para saber a data da realização do seminário ou Conferência da Luz, bem como de todas as atividades da Seichonoye nas localidades próximas à sua casa. E ainda, tudo sobre os eventos de abrangência nacional, tais como cerimônias, convenções, seminários e conferências especiais. Venha se sentir revigorado pela nossa recepção calorosa, pelas palestras que cagam fundo e por práticas, orações, orientações e acesso às publicações sagradas numa atmosfera que acolhe, ilumina e faz manifestar o aspecto perfeito criado por Deus em todas as dimensões em nossa vida. Você também encontra no portal tudo sobre nossas mídias, com palestras no YouTube, postagens no Facebook e Instagram e os programas do podcast SNCast. Então, está feito o convite. Vamos prestigiar cada vez mais as atividades presenciais da Seichonoye. Estamos esperando por você, de portas, braços e corações abertos, para a experiência insubstituível do reencontro olho no olho e do caloroso abraço que só encontramos nos sagrados ambientes da Seichonoye. Muito obrigado!